Olá, gente, paz! Está começando mais uma aula do Sala Teológica e nesta aula de hoje iremos falar sobre o surgimento da escrita. Estamos ainda em nossa matéria de bibliologia, a doutrina da Bíblia, e a aula de hoje será uma aula muito importante para nós que deseja crescer na graça e no conhecimento da Escritura Divina. Isso mesmo. O surgimento da escrita. Gente, o surgimento da escrita se divide em duas partes, pré-história e história. Só que a pré-história foi excluída pela história. Mas os seus primeiros registros gráficos continuam, pois os seres humanos eles pintaram as cavernas, as rochas, com um propósito de expressar o que eles estavam sentindo, vendo e fazendo. Isso. Quando a história se iniciou com a sua manifestação através da pictografia, a pergunta é, o que é pictografia? Eu destaquei 3 escritas aqui, ó. Pictografia, cuneiforme e hieroglifo. Isso mesmo. O que é pictografia? A pictografia era escritas feitas em figuras para expressar, como eu já falei, o que eles estavam sentindo, vendo e fazendo. As figuras com o tempo foram evoluindo para símbolos. Isso. A escrita pictográfica, ela deu origem à escrita cuneiforme. Isso mesmo. A escrita cuneiforme, ela surgiu para ajudar no comércio da cidade, para expressar parte do corpo humano, ações, fenômenos naturais, animais, alimentos e muito mais. A escrita cuneiforme, ela é vista como símbolos. Então preste atenção nisso aqui. A escrita pictográfica era em figuras. Eu vou destacar 2 figuras aqui da escrita pictográfica. O pássaro, ó como era o pássaro. E o boi, ó, o boi. Essa era a escrita pictográfica. A escrita cuneiforme, o pássaro, ficou assim, ó, símbolo, viu gente? Símbolo, preste atenção. Aqui era o símbolo da escrita cuneiforme. O símbolo do pássaro e o símbolo do boi. O símbolo do boi era assim, gente, ó. Isso aqui era o símbolo do boi. Estão dando para ver aí? Símbolo do boi e pássaro. Vou botar aqui em cima. Pássaro. Pronto. Pássaro. Então, de figura, passou a ser símbolo. Esta maneira de escrita se iniciou pelos sumérios. Eu vou colocar aqui o nome deles, ó. Sumérios. Gente, na cidade de Uruk, foi encontrado, das escritas mais antigas, 2.000 símbolos. 2.000 símbolos. Por aí você percebe que não era qualquer pessoa que sabia ler ou escrever. Era somente os escribas e posteriormente os sacerdotes. Eu sei que você tem em mente os escribas como uma seita, sim, já de Mateus em diante, no tempo de Jesus. Só que antes disso, os escribas eram escrivãos, né? Os olhos estavam nas letras e as mãos escreviam elas. Então os escribas, somente eles e posteriormente os sacerdotes
eles poderiam ler esses símbolos e escrever. Isso mesmo. Filipe, aonde é que surgiu a escrita? Gente, surgiu na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Isso. Tempo, cerca de 3.100 antes de Cristo. Antes de Cristo. Quem escreveu? Quem escreveu, como eu já falei, foram os sumérios que deram início a essa escrita. A Mesopotâmia, gente, aqui ó, a Mesopotâmia hoje é o atual Iraque. E os seus primeiros traços da escrita foi encontrado no Iraque, em uma cidade chamada Uruk. Aqui é a cidade aqui, vou marcar com a bolinha azul. Uruk. Uruk tornou-se cidade há 3.000 anos antes de Cristo. E dentro deste tempo surgiram várias cidades, como Erech, Eridu, Eruk, Ur, Lagash, Nipu, entre outros. Surgiram várias cidades. E os habitantes desta cidade chamavam-se o quê? Sumérios. Chamavam-se Sumérios. A cultura sumeriana influenciou toda a Mesopotâmia. A cultura sumeriana influenciou toda a Mesopotâmia. Como eu já falei, os sumérios foram os primeiros a projetar a forma de escrita. Foram os sumérios. Gente, todos os moradores da Mesopotâmia, eles tinham algo em comum. O que é que eles tinham em comum? Eles tinham a religião. Religião politeísta. Eles tinham a religião politeísta em comum. O que é politeísmo? Gente, se divide em duas palavras gregas, polis, vários ou muitos. Theos, Deus, muitos deuses, vários deuses. Então, a cultura, a religião dos sumérios e do povo que habitava na Mesopotâmia era a religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Em vários deuses. Na Mesopotâmia surgiu vários povos. Além dos sumérios, surgiram os babilônicos. Aqui é a Babilônia, gente, ó. E além da Babilônia, os assírios. Aqui os assírios aqui, ó. Assírios. Além dos assírios, acadianos, entre outros. Gente, então preste atenção, Mesopotâmia significa entre rios, meso, entre, ou meio. Mesopotâmia ou Potâmia significa rio ou lago. Então, Mesopotâmia entre rios. O rio ajudava muito o comércio daquele povo, tanto em água, como em alimento, como em terra, e a economia crescia muito. Sendo assim, juntamente com a agricultura e o comércio se expandia. E dentro do comércio vendia-se tecido, alimentos, madeiras, pedras, ferros, perfumes, muita coisa, muita coisa. Então o comércio crescia, Então os sumérios, eles tinham que projetar algo para crescer juntamente com o comércio. Então eles projetam a escrita. Os sumérios, eles eram muito inteligentes e eles eram arquitetos e construtores. Eles gostavam de arquitetura e amavam construções. É tanto que foram eles que deram o primeiro passo para a escrita. Imagine aí. Gente, veja bem, a escrita se iniciou com argila
e cunha. Argila, argila e cunha. Argila era o barro e cunha era o ferro. Era mais ou menos assim, gente, ó. Um ferrinho pontiagudo que eles usavam para a escrita na argila. Após escreverem, eles colocavam no fogo para ter mais resistência. Os sumérios também criaram uma forma de sinais, sinais, para utilizar em uma negociação com as demais pessoas, no comércio e fora do comércio. Então, os sinais eram colocados dentro de um jarro, e dentro desse jarro tinha umas bolinhas. E toda vez que uma negociação era feita, o indivíduo, ele colocava um X nessas bolinhas. Posteriormente, foi tirado a ideia do vaso, preste atenção, foi tirada a ideia desse vaso e colocaram tábuas para facilitar os sinais. Porém, a maneira de escrita se expandiu muito rápido e os sinais acabaram se perdendo, e é tanto que a escrita permanece até hoje. Então, essa é a escrita pictográfica, essa é a escrita cuneiforme, que foi através dos sumérios que se iniciou essa forma de escrita. Existe outra escrita chamada de hieroglifos. Gente, que escrita é essa? Veja bem, essa escrita se iniciou através de uma tumba em Necrópole do Gize, no Egito. Então essa escrita está entre a segunda mais antiga que existe. Primeiro a escrita suméria, segundo a escrita egípcia. Está entre as mais antigas escritas que existe no mundo. Então, o que significa essa escrita? Hiero significa sagrado no grego. Grifo ou grifen significa escrito. Quando juntamos essas duas palavras, nos dá o significado sagrados, escritos ou escritos sagrados. E era praticamente a mesma coisa da pictografia, só que os desenhos, as figuras, era mais avançada. Isso mesmo, era mais avançada. Então, está aqui a terceira escrita, que com 1000 anos após a escrita cuneiforme surgiu a hieroglifo. Então isso é de suma importância. Mas escute isso aqui. O alfabeto entra onde, gente? Bom, o alfabeto ainda não existia porque era símbolos. Mas foi através dessas escritas que os fenícios, vou colocar o nome deles aqui, ó, fenícios, projetaram o alfabeto com 22 símbolos para representar a escrita. Bom, o alfabeto surgiu para ajudar os fenícios em seu comércio. Isso mesmo, em seu comércio. Gente, os gregos aderiram o alfabeto dos fenícios. Só que os gregos acrescentaram as vogais. Vou botar aqui o nome vogais. Quem acrescentou as vogais? Foram os gregos. Quem deu início ao alfabeto? Fenícios. Quem deu o passo para a primeira escrita? Sumérios, após os gentios. Os egípcios. Então foram eles. Então preste atenção aqui, os gregos, eles construíram as vogais. Isso mesmo. Então o alfabeto fenício foi criado para ajudar em seu
comércio. O aramaico, gente, ele o aramaico se baseou no alfabeto fenício. Isso mesmo. Através do alfabeto fenício surgiu o alfabeto moderno dos gregos, dos árabes, do hebreu, do latim. O latim, o alfabeto latim, que é a língua romana, deu início à língua portuguesa. Isso mesmo. Então este aqui é o alfabeto. Porém, no alfabeto fenício não tem vogais. É só consoantes, pelo fato de ser símbolos. Não tem vogais. Então quem deu as vogais foram os gregos. Os gregos. Os gregos. Então está aqui o alfabeto. Tá vendo que importante? É algo básico, mas de suma importância. Tá vendo que interessante? É muito importante. A pergunta é, onde é que entra a Bíblia com isso? Escreve isso aqui, gente, ó. A Bíblia, ela foi escrita em aramaico, hebraico, grego e posteriormente o latim. A língua aramaica é uma língua siríaca. Isso mesmo. A língua hebraica é uma língua semítica. A língua grega e latina é uma língua indo-europeia. Preste atenção nisso aqui, gente. Eu vou destacar Abraão, José, Moisés e Davi. Preste atenção nisso aqui. Porque isso é importante, gente. Isso é importante porque muitas pessoas acreditam que Abraão, Moisés, José, Davi, Salomão, entre outros, os profetas, todos só falavam hebraico. Não é isso. Não é isso. Então preste atenção nisso aqui. Abraão. Quais eram os idiomas que Abraão falava? Abraão, ele falava o aramaico e o cananeu. Isso. Abraão, ele falava o aramaico e o cananeu. Abraão, ele era de Irã. Irã hoje é atual Síria, não é Assíria, é Síria. Então Abraão, ele falava aramaico e cananeu. José, gente, José, ele falava aramaico, cananeu e falava o idioma egípcio. Isso, afro-asiático. Ele falava 3 idiomas. José falava 3 idiomas. Moisés, ele falava a língua afroasiática, que é a língua egípcia, e ele falava o cananeu. Filipe, nenhum deles falava o hebraico? Sim, Davi, ele falava hebraico. Isso é muito bom, né, gente? Davi, ele falava o hebraico. Então, nota isso aí, gente, porque isso é muito importante para o seu conhecimento e crescimento do seu ministério. Então, Davi, ele falava o hebraico. Pegou? Então, a escritura, ela foi escrita em aramaico, hebraico, grego e posteriormente latim. Acredita-se que Moisés tenha escrito o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se ele não falava hebraico, isso é uma visão teológica. Isso é uma visão teológica. Então preste atenção nisso aqui, gente, ó. Quais foram os suportes usados para a escrita? Os suportes usados para a escrita foi argila, tablete, madeira,
metal, pedras. Todos esses foram usados para a escrita, papiro, pergaminhos, dentre outros. Quais eram os materiais usados para a escrita, para escrever? Estilete, canivete, cunha, pena, com tinta e muito mais. Então aqui surge a escrita. Aqui surge a escrita. Antes era figura, passou a ser símbolo. De símbolo veio o alfabeto, do alfabeto veio as vogais e hoje são letras. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda! Então, aqui entra a Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias reais. A Bíblia é cheia de histórias reais. Isso é muito lindo. Então nota tudo isso aqui e vamos para a próxima aula. Nessa aula que vai vir agora, eu irei falar sobre a Bíblia, capítulo, versículo, letras. Gente, será muito bom para o seu conhecimento. Que Deus te abençoe no nome